Nossa tarde hoje é para a gente conversar de uma maneira prática e simples sobre como iniciar uma estação do Caminho da Graça na sua cidade, né? E antes de entrar nesses aspectos práticos, eu queria falar 15 minutos sobre alguns aspectos de natureza teórica simples, mais do que compactado. Número 1, gente. Por que iniciar um trabalho, um movimento como esse que a gente está fazendo? Por uma única razão. Porque se tornou insuportável ir a 99% das coisas que a gente chama de igreja. Então, não foi nada a não ser a impossibilidade de encontrar um assento para a alma no que se chama de igreja. E aí eu me sinto assim, absolutamente livre diante de Deus, diante de vocês e diante do que se chama de Igreja Evangélica Brasileira. Porque eu fui pai, mãe, avô, tio, tataravô do que se chama de Igreja Evangélica Brasileira durante anos. E todos vocês sabem disso. E todos eles sabem disso. E a razão era uma só. É aquela de ontem à noite. Vamos ver se tem salvação. Incapaz de chegar numa cidade e fazer uma reunião que não fosse consensual para todo mundo, para não criar divisão, porque o meu negócio era unir. Cruzadas, que logo depois de 10 anos fazendo cruzadas, eu vi que eu tinha meios infinitamente mais eficazes de evangelizar pessoas do que nas cruzadas. Mas eu continuei fazendo porque edificava os cristãos que iam e porque era uma maneira de ajuntar os inajuntáveis, os pastores pitbulls da cidade, dar uma acalmada na moçada, ver se eles viravam uns poodles de Deus, pelo menos, né? Então, essa era a coisa. Congresso era para ver se essa moçada que se morde, se come, se devora, se acalmava. Como eu contei ontem à noite, chegou um ponto que para mim eu vi que não tinha retorno aquilo ali. Não tem cura. Essa é a primeira coisa. A segunda, por que a terminologia? Por que a gente não está começando a Igreja Caminho da Graça? Porque essa palavra está queimada por muito tempo. Essa é uma palavra que perdeu o significado. Ela tem que ganhar significado de novo. Vai levar um tempo para essa palavra, igreja, que não é nem uma palavra sagrada, que não foi inventada por Deus, não é tipo aleluia, que ninguém sabe a tradução. Não, foi inventada pelos gregos, era o nome das assembleias gregas. Eclésia era o ajuntamento grego da prefeitura, para resolver problemas administrativos, econômicos, se chamava igreja, vocês entenderam? Como presbítero, a gente fica pensando que foi o anjo Gabriel que veio e disse, eis que eu vos dou presbíteros. Era um nome grego clássico para todo ancião com responsabilidade cidadã na igreja, que era um ajuntamento pagão, para resolver coisas, era extremamente prático, era uma prefeitura. Era a Assembleia Geral da Prefeitura, e os presbíteros eram os anciãos que dirigiam e administravam esse encontro. Então não tem nada de sagrado nessa coisa. Quando Jesus disse, edificarei a minha igreja, e a única vez que no Evangelho inteiro aparece essa palavra, procure, além de Mateus, procure Marcos, Lucas e João, vê se você encontra nos Evangelhos, só em Mateus 16. Quando ele disse, edificarei a minha igreja, ele disse a minha. Porque igreja sempre houve muitas por aí. Então o que ele estava dizendo é o meu grupo, o meu povo, o meu ajuntamento, os que andam comigo, a gente que me segue, a minha igreja. Então não tem nada de divino, sacrossanto nessa expressão, ela é uma designação coletiva. Podia ser a tribo, podia ser a oca de Deus, podia ser o que você quisesse. Como Paulo teve a liberdade tranquila de dizer corpo. Pedro disse é edifício espiritual. Paulo falou é santuário, é catedral divina. São expressões, são designações, portanto, essa é mais uma delas.
Só que ela foi adotada como a única, justamente porque convinha ao espírito que foi se produzindo que a igreja fosse muito mais um lugar do que um ajuntamento andante, consciente de seres humanos que, separados ou juntos, juntos estão porque estão ligados pela mesma consciência ao cabeça que é Cristo. Isso é muito difuso, não dá poder para quem quer controlar, nenhum prefeito quer isso. O que as pessoas querem é poder saber quem é quem manda, dividir em hierarquias de controle de valor para controlar a sociedade. Então a igreja que nós temos hoje é um híbrido. Se eu fosse contar a história toda dele, a gente ia terminar amanhã de manhã. Eu fiquei tentando contar lá na academia outro dia durante 3 segundas-feiras e não consegui chegar nem na metade, sem nenhuma anotação, só na memória. Então imagina que se fosse ser minucioso, não tinha mais fim essa história. Mas para resumir, o que a gente chama de igreja é um híbrido. Um híbrido que teve muitos agregamentos culturais nos últimos 1.700 anos. Um híbrido que começou há 1.700 anos atrás, institucionalmente, mas as sementes dele foram sendo plantadas por algumas pequenas perversões que a gente já encontra no livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo. O livro de Atos dos Apóstolos não é um livro que torna os apóstolos e seus atos coisas verdadeiras e encarnações de Deus. O único que encarnou a verdade foi Jesus de Nazaré. Apóstolo não. Apóstolo acerta, apóstolo erra, apóstolo se acomoda, apóstolo, se de repente precisa ser confrontado, briga com o outro, né? Ou perde o vapor. Apóstolo é apóstolo. O que eles escreveram, e nós somos erguidos como povo de Deus sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e Cristo é a pedra de esquina. O fundamento é Cristo, é dele que vem todo o balizamento. Se não fizer 90 graus aqui, na pedra de esquina, está errado. É daqui que vem. Jesus é a chave hermenêutica de tudo, é o ponto de alinhamento de todas as coisas. Quem quer que não esteja alinhado com esse espírito definido no Evangelho, encarnado em Jesus, está fora do Evangelho, é outro Evangelho, é outra coisa. Então nós fomos erigidos sobre esse fundamento, onde Jesus é a pedra que dá todas as referências. E o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Eles são o fundamento, eles não são o teto. O que a igreja fez foi transformá-los no teto, não no fundamento. E transformou-os no teto convenientemente. Pegaram só as coisas que seletivamente interessavam à construção da igreja como lugar fixo. E o resto se deixou de fora. Esse híbrido, como eu falei, começa já em Atos. Jesus disse: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. E eles ficaram, e 10 dias depois, no dia de Pentecostes, aconteceu a maravilha que aconteceu. Até que determina um tempo limite. Quando isso acontecer, vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Só que o Espírito se derramou, 3.000 se converteram logo no primeiro dia, depois veio mais 5.000, depois já começa a dizer que um monte de sacerdotes gostaram da história, que obedeciam à fé, isso e aquilo, e a gente canta essa música linda, que é linda e é maravilhosa, e cada comunidade do povo de Deus deveria viver aquele espírito ali, mas não do modo como em Jerusalém, o que começou como um espírito de amor foi se institucionalizando como uma fixação. Que é, a igreja gozava da simpatia de todos, em cada um havia amor, em cada alma havia temor, partiam pão de casa em casa, tudo lhes era comum, um espírito de solidariedade, de amizade, de carinho, de acolhimento. E
andavam conforme a doutrina dos apóstolos, que não era nenhuma invenção apostólica, até porque os caras não tinham tido nem tempo de fazer doutrina nenhuma, muito menos de sofrer uma influência grega para construir uma doutrina. Então, quando Jesus usa a palavra traduzida lá por doutrina, 2 ou 3 vezes no Evangelho de João, ou outros acerca dele se referem, que doutrina é essa? Vocês vejam que doutrina é essa, mas ligada a quê? Porque meramente com a palavra expulsa demônios. Significando que para eles a palavra doutrina não significa o que significa para nós. Então a doutrina dos apóstolos não era outra coisa senão a repetição do ensino do Evangelho. Que eles não tinham nenhum papel escrito como você, era tudo de cabeça e coração, memória. E como Jesus falou em aramaico, e como Joaquim Jeremias lá da Inglaterra, traduziu tudo do grego para o aramaico e descobriu que no aramaico as parábolas todas têm rima, e as falas de Jesus têm todas métrica, significava dizer que ou Jesus falava como um repentista, o que seria ainda mais extraordinário, ou eles, para que não perdessem a memória do que foi dito, transformaram tudo que foi dito em poesia em repente na língua aramaica. De modo que em aramaico aquilo era inesquecível, como inesquecível um poema que você guardou um dia. Por isso, o primeiro evangelho só foi aparecer, na melhor das hipóteses, 17 anos depois, ou talvez 30 ou 40 anos depois, porque esse pessoal, durante anos, não chegava em lugar nenhum dizendo vamos abrir o Evangelho de Mateus, ou a carta de Paulo aos Romanos, né? O Paulo chegando aos Colossenses, lá, meus irmãos, vamos abrir uma carta que eu escrevi aos Romanos. Não existia essa história, tudo estava aqui e aqui. Só isso que havia. Palavra no coração. Só que ali em Jerusalém, quando o Espírito se derramou, houve uma simbiose de encontros. Número 1, os galileus ridicularizados que falavam em outras línguas e que subitamente falavam as grandezas de Deus nas línguas dos outros. Uma perplexidade que já os tornou criaturas de natureza totêmica na percepção daqueles outros caras que foram crendo. Que negócio é esse? A ponto de que tinha gente que levava pessoas para a sombra de Pedro passar em cima do indivíduo, né? Então, segundo lugar, criou-se o quebrantamento daquela experiência do ressuscitado foi, e o Espírito desceu como línguas de fogo. A gente falou em outras línguas, e o amor que os envolveu, nos primeiros meses, primeiro ano ou 2, foi uma maravilha, mas depois começou a trabalhar contra, porque já era uma gostosura que violava a lei do caminho, a lei hebreia, a lei andante, do ide, indo, sendo, caminhando, ficar em Jerusalém até que, depois, até os confins. Se você viola essa lei existencialmente hebreia, de Abraão, o hebreu, do homem de fé, que anda sem saber para onde vai, que segue, que é levado pelo Espírito, se você viola isso e faz opção pela fixidez, por mais que línguas de fogo tenham se derramado da tua cabeça, dentro de pouco tempo, a língua que vai prevalecer é a do inferno na boca da comunidade. E que foi o que aconteceu em Jerusalém. Aquele experimento lindo foi ficando feio, com muitas brigas de poder, com a penetração de sacerdotes, de sumos sacerdotes, com a ingerência do templo. Tiago, que virou uma figura preeminente, era uma pessoa extremamente judaica de natureza, de cultura. Ele não tinha a polimorfia de um Paulo, e nem a capacidade assim mais andante, livre de um Pedro. Ele era um sujeito mais plantado, ficou ali mesmo. E cresceu, criaram um grupo muito grande. Só que aquele grupo parou o fluxo do caminho. Porque Jesus não pediu para eles fazerem sede lá, não disse Jerusalém será o Vaticano do reino de Deus. O reino de Deus só tem um Vaticano, que é aquele que vaticaniza a palavra dele no nosso coração, onde está o trono. Mas eles vaticanizaram Jerusalém. E fizeram um híbrido, um sincretismo, que tinha a confissão de fé em Jesus e o ensino do Evangelho, mais as tradições da sinagoga
e mais ritos, festas e coisas do templo judaico. E foram ficando de tal maneira que, se Estevão não tivesse pregado aquela palavra naquele dia e não tivesse sido morto pelas mãos de Paulo e seus amigos, com certeza absoluta, nós não teríamos tido o que nós ainda tivemos para frente. Porque aquela igreja ia virar um mar morto, sem saída, que não dá nada para ninguém e sofre de indigestão de sal. É sal do sal e não sal da terra. Ia ficar ali, presa e morta ali dentro. Lá em Atos 8, se diz que com a perseguição de Estevão, foram dispersos os que estavam em Jerusalém. E a palavra grega é semeados, porque a perseguição veio e semeou a moçada. Foi quando o evangelho foi pregado pela primeira vez por eles, fora do território de Israel. Depois chegou até Antioquia. De fato, foi a conversão de Saulo, com a ajuda de Barnabé, que o acolheu, e mais a base que eles lançaram em Antioquia, que catapultou a pregação do evangelho para o resto do planeta. Do contrário, Jerusalém teria criado e blindado e fechado e cercado e vivido a indigestão daquele sincretismo até o fim. E não é possível ler tanto o livro de Atos quanto ler as cartas de Paulo e conhecer a história da igreja e não ver que a relação entre Paulo e Jerusalém foi de tensão permanente. Tensão com aqueles que ele chamava de colunas. Se outrora um dia for, eu não sei, Deus o sabe, Deus não vê a aparência, até a moçada como Tiago ele trata assim. E os outros judaizantes, que foram os diabos da vida dele até ele morrer, que se dedicaram a persegui-lo. Era todo mundo, ou judeu com raiva dele, ou judeu crente com raiva dele. Ele não escapava de nenhum dos dois, do não convertido e do convertido judaico, apanhava de todos os lados. E era um pessoal que aonde ele ia, eles iam para desmontar essa estrutura. Então, no livro de Atos, você vê o seguinte: enquanto eles estão em Jerusalém, até Atos 8 e 9, e mais precisamente eu diria, você vai com essa ênfase assim forte até 12, prisão de Pedro, a igreja, a igreja, a igreja, a igreja, né? Quando Paulo se converte em Atos 9, você começa a ver o caminho de Paulo no livro de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, amigo dele, e que se inclui na narrativa do capítulo 16 em diante. Até então foi Paulo e Barnabé, Barnabé e Paulo, os apóstolos e tal. Do capítulo 16 em diante, depois de Troade, ele começa a dizer, então nós partimos, que foi onde ele se incluiu na história. E ali, você começa a ver uma outra designação. Por exemplo, quando Paulo dá a sua primeira palavra de testemunho sobre como é que ele tinha encontrado Jesus, o que é que ele diz? Ele diz que perseguia a igreja e que tinha sido perseguidor da igreja lá escrevendo a Timóteo. Mas quando ele se reporta publicamente ao que ele tinha feito, ele diz, porque eu persegui os desse caminho. Ele, durante 3 ocasiões, toda vez que fala em público, ele fala dos discípulos como os do caminho. Fala do ajuntamento dos discípulos, um ajuntamento não geográfico e não físico, mas um ajuntamento de natureza relacional, como o caminho. Os do caminho, o caminho. E chega a dizer uma coisa que daqui a muito pouco tempo vai virar moda no nosso meio, que naquele tempo lá já diziam, não é? Ele diz, este caminho ao qual vós chamais seita. Eu perseguia este caminho ao qual vós chamais seita. Que é como eles já estão chamando e vão chamar. Tudo normal até aqui. Então, a razão pela qual eu fiquei assim com urticária de usar a palavra igreja, é porque eu não tenho tempo para explicar para as pessoas que quando eu falo de igreja, eu não estou falando desse negócio que está aqui. Eu não gosto nem de dizer vamos ao culto.
Luto contra essa expressão, porque culto é vida, é todo dia, a tua consciência, você andando com Deus no caminho. Vida é culto, culto é vida. Então eu vou à reunião, na qual podem surgir milhares de cultos particulares, ou não. Eu vou lá ensinar o Evangelho. Quem for sábio, cultue, ali também. E quem for sábio, não faça daquele lugar seu único lugar de culto. Porque senão vira igreja. Como tem um monte de outros termos que basicamente eu deixei de lado, porque eles são impossíveis de serem resgatados em muitas décadas. De tão poluídos que eles estão. E sem nenhum sentimento profético, só mera intuição e impossibilidade de não enxergar, eu tomo aqui o Ticiane, o João Bezerro, o Marcos Batista, quem quiser que trabalhou lá comigo, como há décadas que eu estou dizendo que esse é um nome desgastado, o próprio nome evangélico. Eu me lembro que em 1981, assim que eu mudei para o Rio de Janeiro, o Jornal do Brasil me pediu para escrever um artigo. O artigo que eu escrevi foi: não me envergonho do Evangelho, mas morro de vergonha dos evangélicos, em 81. Então não tem nada novo, eu não estou dizendo nada novo. Quem me acompanhou sabe que eu não estou falando nada novo. Isso é novo para o pessoal que quer dizer que é novo para dizer que aceita. Mas não é nada novo. Antes eles aplaudiam isso tudo. Não mudou nada. Eles é que adoeceram tanto que não aguentam mais o chamado. E aí preferem demonizar o negócio. Mas a vida inteira, a vontade era ver se isso era resgatável. Quando nós chegamos, e eu disse que isso começou há 1.700 anos atrás, com Constantino, porque os 300 primeiros anos a igreja não construiu um templo. Os do caminho não construíram um único templo em quase 4 séculos. O primeiro templo foi construído por Santa Helena, mãe de Constantino. Já foi quando Roma virou o patrono da igreja, que a igreja virou igreja. Antes era o povo de Jesus, o povo do caminho, o povo inverificável, o povo não objeto de estatística, um povo diluído no chão da terra, um povo misturado, um povo que se encontrava às escondidas e vivia ao ar livre. De Constantino para frente é que isso ganha status de religião, aí matou o caminho, quando virou religião acabou a caminhada. O nome clássico adotado é, obviamente, o nome greco-romano, igreja, para sempre. E as estruturas adotadas são todas estruturas de administração grega. Como os direitos instituídos, porque aí surgiu o tal do direito canônico, que foi designar e determinar o que era certo, o que não era certo, não sei o que e tal, todo herdado do direito romano, ipsis literis. Então, o cristianismo é um sincretismo pagão que mistura os elementos do templo judaico de Jerusalém, com pregações do Evangelho que dizem que Jesus é o Filho de Deus e que Deus é 3 em 1, que também já foi uma definição pós-constantiniana, porque antes ninguém tinha essa preocupação. Quando o cara falava do Pai, era como se estivesse falando do Filho. Quando falava do Filho, era como se estivesse falando do Pai. Quando falava do Espírito Santo, era como se estivesse falando dos outros dois. Ninguém se deu à idiotice de tentar organizar a trindade nenhuma. Só maluco, de rei, com síndrome de onipotência, um monte de teólogo adoecido para querer mostrar serviço grego de filosofia que cai numa pasmaceira dessa, em relação a Deus. E desses 1.700 anos para cá foi sincretismo sobre sincretismo. A gente, por exemplo, pratica coisas que são muçulmanas, a gente nem sabe. Foi engolindo. Quando Bush chega, por exemplo, separou-se a igreja do Estado, né? Igreja é igreja, Estado é Estado. Mentira. Se for católico, o Estado, igreja e Estado continua a mesma coisa. Se for protestante, também. Por que o Bush se reelegeu agora?
Por causa do Pinto. O Pinto reelegeu Bush. Porque o pessoal do Bible Belt, do sul dos Estados Unidos, contra casamento de homossexual, contra gay, contra aborto, contra tudo, mas, sobretudo, a questão do Pinto, que é a questão central, fálica, está na alma cristã, assim, no cerne. Tem um pinto de Babel na alma cristã. Então, a questão do pinto, tão importante, que se criança está morrendo, se vai deflagrar uma guerra nuclear, se o Irã vai ficar doido do lado, se a Coreia vai perder o juízo, se os russos vão não sei o quê, se o Bin Laden vai atacar mais, se os palestinos vão perder, isso não interessa. É petróleo e pinto. O negócio do Bush era petróleo e o do povo pinto. Então o povo, por causa do pinto, elegeu o Bush por causa do petróleo. No fim, é um xixi preto. E aí vai. Então vocês vejam como decisões de natureza universal são tomadas por causa de mosquitos de natureza fundamentalista religiosa, mostrando que não tem separação entre igreja e Estado. O cara faz o que ele sabe que o eleitorado dele quer. E os evangélicos americanos são, hoje em dia, seres idênticos aos xiitas muçulmanos. Não tem nenhuma diferença entre o Bible Belt dos Estados Unidos, só tem aquela carinha branca, redneck, todo mundo, ai, mas no fundo é todo mundo fundamentalista até a alma. O que é que o Pat Robertson disse? Hugo Chávez tinha que ser assassinado. Eles têm o mesmo espírito da jihad dos islâmicos. Um cara não pode matar o outro porque é crime, mas o Estado ganhou o poder divino, idêntico ao Estado Islâmico, de fazer qualquer guerra santa. Isso é islâmico, isso não é cristão, não é de jeito nenhum. Eu podia ficar aqui um tempo longo falando sobre essas mesclagens. Isso acontece com um monte de outras coisas sacrossantas no nosso meio. Órgão. Na época medieval não se podia tocar órgão na igreja. E eu, no tempo que me converti, só podia tocar órgão na igreja. Antes não podia, porque era tocado nos bordéis. Era instrumento para animar a dança com prostituta. De repente, vira o instrumento de Deus, inventado pelo anjo Gabriel, com a inspiração de Miguel e a bênção do Espírito Santo. E aí a gente entra nessa. Aí naquele tempo não podia bateria, depois não podia o atabaque, depois não sei o quê, depois virou uma macumba mesmo, né? Até no órgão, até nas letras, até em tudo. De modo que, quero só concluir dizendo o seguinte, eu ia entrando por aqui, alguém falou, ih, está entrando de bermuda, ainda é evangélico? Falou de brincadeira comigo, né? Falei, não, não sou. Não sou, eu sou evangélico, deixei de ser, comecei a dizer em 93 que eu ia parar. Deixei claro, está lá, procura Globo, JB, Folha de São Paulo, Fantástico, o que você quiser. Não foi em revistinha evangélica, não, disse para o mundo. Todo dia, durante anos, que eu era evangélico, porque eu cria no evangelho. Mas que a igreja evangélica, conforme se manifestava, era algo que eu não reconhecia. Quando teve aquela divisão assim, tipo, define agora, que era uma pressão danada, de 90 para frente. Criaram a EVB por quê? Porque os puros, santos, inculpáveis e éticos evangélicos, o grupo que se sente superior, mais articulado, que fez curso de seminário, que fez mestrado, que fez psicologia, que são mais assim românticos quando falam, que chamam a gente para fazer revisão de vida, para pensar, para não sei o quê. Todo mundo amigo meu, um bando de fresco. Anos de caminhada, de desculpem, de viadagem. Me perdoem, quem tiver que se escandalizar, se escandaliza agora, ninguém se engana mais comigo. Tá? Um bando. Vamos fazer a EVB, você tem que ser a EVB, ó, bota grana, milhares de dólares tirados da Vind para fazer a EVB. Os caras ali anos querendo a EVB, sustentei a EVB 7 anos ali, dinheiro todo mês, porque ninguém dava nada.
Todo mundo queria e ninguém dava nada. E o que eles queriam? Não. O Brasil inteiro tem que saber que evangélico não é isso. Isso era o padrão estabelecido pela Universal naquele tempo, que já tinha sido um sincretismo, que começou com Roberto McAllister, que misturou com um monte de outras coisas. A Universal, o McAllister fundou as maiores loucuras que existem hoje no Brasil. E os subprodutos, sem saber, coitado, antes de morrer, ele me procurou pedindo perdão. E pediu para eu levá-lo aos principais líderes sérios brasileiros para ele pedir perdão pelo mal feito. Então, a Universal eram eles, eram os evangélicos. Esse grupo daqui, que se sentia melhor, superior, dizia, não, nós não podemos nos identificar com isso. Então nós temos que dizer que isso aqui é uma outra coisa. Nós somos os evangélicos. Aí criou-se a Associação Evangélica Brasileira. Bom, na hora que o bicho pegou, eu disse para eles que o bicho ia pegar, não ia ficar daquele jeito. Treino é treino, jogo é jogo. Na hora que pegasse, eu digo, vamos ver quem é quem. Ficou quase ninguém. Quase ninguém. Cheguei a ouvir de repórteres, num determinado dia de uma coletiva, lá dentro do prédio da Vind, no estúdio da Vind TV, no dia que o bicho pegou, mais feio de todos, em 3 ou 4 anos, com aquela mídia inteira, os caras em cima de mim, dizendo assim, escuta, o senhor não está com medo não, porque eu não estou vendo quase ninguém aqui atrás do senhor. E olha, era e-mail de tudo que é lado, todo mundo que está aí escrevendo hoje artigos lindos, sabe? 1000 denúncias só, quais. Na hora do vamos ver, pegou no bago do bicho, ele já se entrega na hora. Não... Ah, mamãe! Então, só papo. Quase não conheço homem nesse meio. Só conversa fiada. Na hora do vamos ver, e-mail para mim, telefonema para mim, não sei o quê, você tem que tomar uma posição, toma uma posição. Eu tomando todo dia, que não tomavam eles nunca. Toma em nome da IBB, faz o documento, não sei o quê, apresenta, até que enfim, eu é que não queria mais, porque eu não acreditava mais naquilo. Fizemos o documento. Foi a mídia inteira. Eu leio o documento. No outro dia está em tudo que é jornal. Aí no dia seguinte, o Macedo gastou $1,5 milhão, comprou todas as primeiras páginas dos principais jornais do Brasil, e o Silas Malafaia, o pastor Nilson do Amaral Fanini e mais 3 bispos da Universal assinaram uma carta escrita pelo Silas, que ganhava naquele tempo $40 mil por mês, me confessou 4 vezes, para ficar de plantão para bater em mim. E ele ia lá, toda vez que sabia que eu ia dar um cacete, pelo amor de Deus, não faz isso, você está coberto de razão de cima a baixo. E olha, se eu te contar as podridões que eu vejo, você vai bater muito mais. Aquele jeito tem muito mais. É outro frouxo, é só na clínica que ele fala. Quando me vê na rua, atravessa correndo, apavorado. Então, $40 mil no bolso para falar mal de mim. Está lá, digo, na cara dele, da mãe dele, de quem quiser, porque é verdade, da boca dele. Aí o repórterzinho lá, o senhor não está com medo de ficar sozinho, não? Falei, meu amigo, eu estou só nessa há muito tempo, você está pensando que eu estou achando que eu estou acompanhado? Eu estou aqui porque o pai está comigo, eu não estou crendo nesse pessoal, não. Falou, olha, vamos fazer tudo para acabar com o senhor, não lhe dou muito tempo, vão lhe destruir. Não estou dizendo que eles tiveram o poder de fazer mal a mim, não. Eu sempre disse que se alguém fosse fazer mal a mim, era eu mesmo. Que o meu pior inimigo era eu mesmo, e ninguém que me ouviu a vida inteira ouviu outra coisa. Nunca botei culpa no diabo, nem na falta de assistência dos anjos. Quando eu erro eu. Sozinho. E ninguém mais. Estou contando isso só para explicar a ruptura. Que não é uma ruptura que eu, por exemplo, tenha provocado. O reverendo Guilhermino Cunha, que é um homem sério, já chegou a uma ocasião, me levou ano passado, reuniu o conselho inteiro da catedral, mas todos os diáconos, todo mundo, cansado. Um homem como o reverendo Guilhermino, que foi presidente do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana, pastor da catedral, dizendo, olha, a gente precisa de uma nova reforma. Do jeito que dá, não dá. Eu disse, o problema é que não dá para reformar, porque reformar é fazer uma forma nova.
E se fizer uma outra forma, fica do mesmo jeito. A salvação do caminho é não ter forma. É ir como água. É ir achando o caminho na naturalidade. Até a semente do semeador, ele não acertou todas, não. Tem umas que caem fora. Não pode fazer o rego das minhas. Peter Wagner. Eu acerto em série, Paul Yong-Chu, criar um esquema que ninguém escapa na malha da rede fina da nossa igreja, vira uma receita federal de Deus. Não é assim não, com Jesus é diferente. O gadareno queria segui-lo. Qual é o pastor que não ia levar o gadareno? O gadareno, coitado, ia dar testemunho em tudo que é praça. Depois de 2 anos ele aprendeu o negócio, ia cobrar uma grana. Ia virar Dedé Santana, qualquer coisa do gênero. 7 mil reais para dar um testemunho. Já viram que eu estou descacetado mesmo, né? Não, é daqui para lá. Não tem conversa. Agora é hora de falar com nomes claros, tudo. Hã? E não, porque pode ficar feio. Aí, olha só. O gadareno queria seguir Jesus. De volta para casa, meu filho. Você vê que no Evangelho não tem essa preocupação de fica comigo, esse aqui é meu agora, eu juntei, ganhei, Jesus nem batizar, queria batizar, mas batizei vocês. Nem Paulo, eu batizei 1, 2, acho que foi na casa de Cristo, eu batizei, foi sim. Porque não tinha essa história, isso tudo é invenção imperial, isso tudo é invenção romana, isso é de um imperador que precisava saber quantos cristãos havia no império, porque era o maior poder invisível dentro do império esfacelado e que precisava de uma força de coesão para mantê-lo em pé. É uma utilização política. O cristianismo começa como uma grande utilização política para manter um império falido. E prossegue, quase sempre assim, dando apoio aos sistemas políticos. Esse é um ano miserável, por exemplo. Desgraçado. Quem aqui quiser achar que é puro, se escandalize. Mas é muita grana. É pastor botando dinheiro no bolso para tudo que é lado. Vende, olha, eu tenho 3 mil votos para você. Quanto é que custa? 300 mil reais. Mentira, ninguém vai votar naquele povo lá não, mas ele botou, ou bota telha, ou bota terreno, ou bota não sei o quê. Os que já estão num outro nível, botam de 5 milhões para cima, no bolso, adoram quando vai chegando esse ano eleitoral, com o ano da fartura deles. Ricos, muito ricos. Tudo isso em nome do povo de Deus. Eles chegam lá, dão umas sacudidas, umas tremidas, e olha, que bala boa, e aí... Aí os impressionáveis vão, eu nunca vi povo mais manipulável, idiotado, com meio neurônio do que esse povo, que é uma coisa impressionante. Se tem 2, um não fala com o outro, tão de mal os neurônios. Sabe? Romperam, viraram evangélicos, aí um ficou batista, outro presbiteriano, um calvinista, outro arminiano, um não fala com o outro, o cara fica assim, ó. Então, gente, eu sou evangélico porque sou do evangélico, mas não sou evangélico porque seja da igreja evangélica. Enquanto a igreja evangélica for como ela é, eu não quero absolutamente nada com ela. Tem um monte de irmãos lá dentro, gente boa de Deus que eu amo, que são meus queridos amigos, irmãos, sofrendo. Alguns me dizem na cara, gente que vocês não acreditariam quem são, de tão importantes na visibilidade. Queria ter tua coragem de chutar o balde, que eu não aguento mais. Já ouço isso toda hora. Aí quando você encontra, o cara todavia não consegue, ele tem que fazer a média, puxa, eu tenho o meu salário. Já ouvi alguns me dizerem, não, eu ganho tão bem. E tenho tanto acesso a fazer algumas coisas, que o que eu me sinto assim, eu sou uma espécie de presidente de clube. De um clube muito rico, eu sou um presidente de clube, mas que Deus está ali, eu sei que não está, não. Que aquilo ali... Gente sincera dizendo isso. Então, eu, pessoalmente,
não sei quanto tempo de vida eu tenho, se mais 10, 15, 20 anos, o que me sobrar, eu não tenho mais tempo a perder com o evangélico. Meu caminho é, com quem quiser andar com Jesus, a gente vai andando junto. Por isso, não fiquem alarmados. Quem quiser fazer parte do caminho da graça, tem que perder os pudores e os pruridos de, ai meu Deus, estão falando isso, ah, lá, lá, lá. Fica na igreja evangélica, porque lá você vive para fazer média. Igreja evangélica, o problema não é pecar, é aprender a encobrir o pecado. Porque a igreja evangélica pune o sincero e premia o esperto. Como vários. Por exemplo, quando eu chamei a minha esposa e falei para ela que nós deveríamos nos separar e dei as razões, uma quantidade de gente que me procurou dizendo, pelo amor de Deus, fica fazendo, todo mundo faz. Que sincerismo é esse? Que história é essa? Está querendo inventar o quê? O caminho da sinceridade? Para quê? Não dá em nada mesmo. Tem sérias desconfianças do quanto que dessa liderança ainda tem gente que crê em Deus. Sérias desconfianças. Crê em Deus para falar, ou o discurso de Deus está presente. Eu estou falando aqui, sozinho, cara, ele e o espelho dele. Se a gente tivesse uma câmerazinha, um Big Brother, para ver quem é que ajoelha ainda, quem é que lê a palavra ainda, quem é que chora sobre ela ainda, quem é que se internura por Deus ainda, o susto que se vai levar é enorme, 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 é business as usual. Então, para isso eu não tenho vida nenhuma para dar. E é justamente por isso que nós iniciamos o caminho da graça aqui, não para virar uma denominação, não para virar uma igreja evangélica, nem para virar uma igreja. Nós somos os do caminho. O caminho é Jesus. O evangelho é a pavimentação desse chão onde a gente anda, seguindo a Jesus. Ninguém controlando a vida de ninguém, porque a gente crê que o Espírito Santo existe, que Deus é verdadeiro e que Jesus ressuscitou dos mortos. Quem apareceu a Paulo na estrada de Damasco me diz que eu não preciso ficar preocupado com perseguidor nenhum, porque na hora que ele quiser dar uma banda no cara, ele dá. Quem fez Nabucodonosor ficar comendo grama com unhas de agáguia 7 anos, me dá a garantia de que o Bush, para virar um ratinho e brincar de Tom e Jerry, é um sonho. O cara amanhece, Jerry, doido. Então, eu creio em Deus, vocês entenderam? Eu creio em Deus. Creio mesmo, creio que Ele é poderoso e soberano. Eu não preciso me meter na vida de ninguém, eu só tenho que cuidar da minha. Cuidar de mim mesmo e da minha consciência na palavra. E ensinar como bom dispenseiro de Deus, coisas novas e velhas do reino, para todo mundo, para forjar consciências. E o resto é acreditar que o Espírito Santo, assim como faz em mim, faz em ti. Porque não existe uma coroa de sacerdotalidade especial na cabeça de ninguém, filho. Ou seja, aquelas teses da reforma protestante nunca praticadas têm que ser postas em prática, e que não eram da reforma, foram transformadas na reforma em tese, eram princípios da palavra, de modo que para nós nem teses são, a gente só trabalha com elas a partir da versão original da palavra. E para concluir, eu queria dizer o seguinte: como é que fica a história, você pergunta? Não tem nada para aproveitar da história? Claro que tem. A história da igreja nesses últimos 1.700 anos foi formada por 2 tipos de movimento. Os movimentos de solidariedade e os movimentos institucionais de monoliticidade. Os movimentos monalícios e os movimentos sodalícios. Os mono eram aqueles que, como todo mono, estão debaixo de uma monocultura, de um monopoder, de uma monovoz, de uma mono qualquer coisa. São os que se institucionalizaram. Por que surgiram os mosteiros, os monastérios, os ermitões do deserto, essas figuras todas?
Esses caras eram os revoltados contra o mono, porque o mono tinha caído na mão do mono mesmo, do rei, ou de Mamon, ou do dinheiro, ou do privilégio, ou disso tudo. E esse pessoal, no movimento contra isso, às vezes fazia um caminho do polo oposto, vai lá para o deserto, fica sentado em cima de uma haste de 17 anos, fazendo cocô e xixi, o pessoal não podia nem chegar lá embaixo para visitar o santo, porque ele estava lá em cima, ermitão, não saio daqui, vou orar pela terra, ou nos buracos, ou covas, ou no Monte Sinai, ou nos mosteiros pelo mundo afora. Isso foi um fluxo e refluxo de mais de 1.300 anos de ida e vinda. Aí melhorava um pouquinho do lado de cá, os caras aliviavam, às vezes era um mosteiro que se corrompia na próxima geração. Porque o que eu quero dizer para vocês, para concluir, é isso: tudo é corruptível. Tudo e todos são. Meu corpo é corruptível, minha alma é corruptível, meu espírito é corruptível. Se tivesse alguma coisa em mim incorruptível, eu agora mesmo me ofereceria para vocês começarem a me chamar de qualquer outra coisa. Boi-bumbá, louvado seja o Amazonas, qualquer coisa que vocês quisessem. Mas não, é corrupção de dentro para fora. E aguardo o dia em que esse corpo mortal vai dar lugar à imortalidade e que o corruptível vai ser absorvido pela vida. Até lá, tudo é em parte. Vejo em parte, profetizo em parte, conheço em parte, sei em parte, saberei sempre em parte, serei sempre em parte. E todos nós seremos sempre em parte. Por isso, o melhor que a gente pode fazer é juntar as partes. Porque no ajuntamento das partes cresce algo, surge um corpo. E que ele mesmo não é plenitude de nada, ele é apenas habitado pela plenitude do amor de Deus, porque a visão de Deus é que esse corpo deveria ser a manifestação histórica da síntese e da declaração e da proclamação da paixão e do amor de Deus pelos homens na terra. Então, isto posto, nós não estamos começando nada, não estamos querendo virar uma denominação, não estamos querendo poder, não estamos querendo coisa nenhuma. Isso aqui não partiu de mim para vocês, partiu de vocês para mim. Quando eu vim aqui para Brasília, o site já existia desde 2002, né? 2003, início de 2003. Quando eu cheguei aqui, há 1 ano e meio atrás, antes disso tinha havido café com graça lá no Rio. Certo? Meu querido amigo, irmãozão Rômulo, já amigo de outros tempos, juntamente com Luciano e outros queridos aqui da cidade, Luciano é irmão dele, é que o Luciano estava lá com a gente no café, ficou 1 ano lá morando com a Gina, e o Rômulo, eu fiquei comovidíssimo quando eu fiquei sabendo que ele, que sempre tinha me ouvido com prazer, quando aconteceu tudo, ele falou: não, isso vai passar, não é possível que essa coisa vai durar para sempre. E ele vai voltar a pregar, Deus vai abençoar e vai ficar tudo bem. Mas quando ele foi vendo o volume da vontade demoníaca de um monte de gente que ia na televisão dizendo: tem que ficar com a bunda o resto da vida no banco. Era esse dos $40 mil, falava mais sobre isso. Adorava esse papo. Não pode nunca mais falar, não tem mais autoridade para dirigir um rebanho, no máximo, olha só a idiotice, no máximo um diácono. Meu Deus, esse cara, ou a gente ri, ou a gente ri. A outra alternativa não é boa para a vida dele. Então, vou te dizer. Então, o Rômulo, quando viu isso, descobriu que estavam vendendo as minhas fitas por aí. Para não ir muito longe, aqui em Brasília, tinha gente aqui dizendo: olha, tem um cara aí que caiu da graça, abandonou o evangelho, caiu da fé. Tem fita, milhares de fitas dele rodando por aí. Tragam todas as fitas dele aqui para a igreja, que é para a gente remagnetizar e gravar as minhas mensagens em cima. E que foi o que fizeram. Tem acervos da Vind TV
com centenas e centenas de paripenses que foram apagados, acabados, comidos. Aí o Rômulo foi, soube e arrematou aí de alguém tudo que conseguiu, montou uma sala, organizou a coisa. Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei tão internurado com o gesto dele. E aí, quando ele começou a me dizer, olha, começou a me ajudar no site, num monte de coisas, e depois dizer, vamos fazer em Brasília, vamos fazer em Brasília, vamos começar em Brasília. E a gente começou na casa dele, uma reunião. Depois fizemos de quarta a domingo, num hotel aqui, pequeno como esse, chamado Fenícia, né? De quarta a domingo. E a gente foi assim, engatado de quarta a domingo. No domingo não deu para desengatar mais, né? Aí no domingo seguinte a gente já foi para o Sama, né? Sema. E aí do Sema já para o La Salle. E estamos lá desde então, do jeito que Deus foi fazendo. E num primeiro momento muita inquietação, porque tinha um monte de gente vindo pela palavra, mas o amor à palavra não era suficiente para tirar algumas inseguranças, porque as pessoas ficam viciadas, como eu falei ontem, vicia ter presbítero, vicia ter diácono, vicia ter entregador de boletim na porta, vicia tudo, o cara chega, se ele chegar e diz, Deus não está aqui, Deus não está aqui, se o louvor não tiver certas coisas, se não tiver Deus não está aqui, vou procurar uma igreja quente, tem que ter um pastor dono, gerente, poderoso, sabe, que diz tudo, que controla tudo, que sabe de tudo e de todos, que manda na vida de todo mundo, que intervém o tempo todo. E aqui no caminho não é assim, de modo que até a liberdade, no início, cria conflito. O cara não sabe onde pega, mas e aí? Para onde é que eu vou? Eu digo, vai, meu filho. Vai, Jesus que é Jesus, não te disse aonde ir, só te disse que era para onde não ficar. O resto ele disse, indo, se ocupem bem, façam discípulos. Agora, onde? Confins da terra em qualquer lugar. Ele não te disse, eu que vou te dizer? Vai, meu irmão. Vai com a palavra no coração, vai sem medo, vai que Deus cuida. E a revolução só acontecerá na hora que cada indivíduo acabar com essa ideia de que existe um sacerdote, no caso protestante é o pastor, no caso pentecostal, o apóstolo, pai apóstolo, o bispo, o arcebispo, toda essa moçada toda, né, que foi reinventada de novo, e são pastores de si mesmos. Sem esse aparato, parece que ninguém sabe o que é, sem os palhaços do circo, ninguém tem alegria. Aqui não é assim. No caminho, lidera quem lidera. Quem não lidera, não lidera. É tão simples como isso. Por que eu vou fazer de alguém líder se o cara nunca liderou em lugar nenhum? O papel no Novo Testamento não é fazer líderes, é reconhecer líderes. Você reconhece. O único que podia, por antecipação, olhar o coração e dizer, vem, segue-me, foi o mesmo que nos chamou. Os demais não têm esse poder de olhar no coração e dizer quem é quem. De tal maneira que todos são chamados a vir. De tal maneira que a grande revolução é que quando cada um conseguir se satisfazer com quem é, e não se esconder do dom que Deus lhe deu, e não deixar de praticá-lo, e não pedir autorização a ninguém para ser de Deus e exercer o dom que Deus lhe deu. No caminho da graça, todo mundo batiza. Todo mundo batiza. Se você estiver ali no Ministério da Fazenda, teu colega de cafezinho, começar a ouvir o programa, ou não sei o quê, ou bater um papo, ou ler algo, ou você já vem conversando, ele disser o CRI, o que eu faço? Leva no banheiro, meu irmão. Água na cabeça dele, batiza ele. No caminho da graça, qualquer um pode casar, qualquer pai pode casar seus filhos. Eu só vou casar porque tem gente que gosta que eu os case.
Mas sem nenhuma necessidade, diga-se de passagem. Porque na Bíblia nunca foi assim. Essa história de véuzinho Grinaldi, isso é coisa de rainha europeia. Isso é sonho de camponesa plebeia querendo viver um dia de princesa. É só uma fantasia. Uma fantasia. Que é um pastor, um sacerdote vestido de sumo sacerdote judaico. Tudo isso é palhaçada. Como é que você acha que Jesus e Maria casaram? Onde é que foi? O José e Maria casaram? Jesus e Maria casaram antes, viu? Casaram antes. Onde é que eles casaram? Ou qualquer um outro. A Bíblia não conhece isso. Casamento era uma coisa feita na presença de pai, mães e amigos. E com a invocação do nome de Deus. E a bênção dos familiares, que é a bênção do amor de quem visceralmente fez crescer. Vindo melhor. Né? E quanto mais para o fim da festa, melhor ia ficando. Né? Então, olha só. É igual como era no Evangelho. É a única maneira de desestruturar o bispo, o arcebispo, o apóstolo, o pai apóstolo, sei lá o quê. É na hora em que todos são um. Como eu disse hoje de manhã, eu só estou aqui falando porque Deus me deu um dom, porque se o meu dom fosse outro, eu estava cantando. Ou se fosse outro, eu estava em outro lugar, porque não me interessa lugar nenhum onde Deus não me tenha posto. Para ser pastor, não precisa ir a um seminário. Basta ter coração amoroso, generoso, misericordioso, interessado, ser sensato, ter bom senso, conhecer a palavra do Evangelho o suficiente para ser um condutor pacífico de uma alma aflita, só isso. Não precisa vir aqui atrás desse negócio, não precisa ser pregador para ser pastor. São um monte de pregadores que não são pastores, um monte de pastores que não são pregadores. Há um monte de mestres que não sabem falar em público, só sabem ensinar no particular. Então, no caminho da graça, nós não queremos que nada que é artificial ganhe lugar ou poder por causa de convenções estabelecidas, sabe Deus por quem. Agora, isso dá trabalho, porque é um trabalho de observação e de liberdade. Para quem está conduzindo, monitorando, mentorando, é de observação. Vê quem é quem, ajusta para cá. Às vezes você pensa que um cara tem um pique para uma determinada coisa. Depois você verifica que não, que ele é que se convenceu de que tinha aquilo, está enganado, coitado, se fazendo mal danado. Que o melhor bem que você faria é dizer, meu irmão, sei que você gosta disso, uma fixação tua, mas não está em ti. Vê quem você é e o que está em você. Porque você só é feliz e só é pleno realizando qualquer coisa na vida se você fizer isso como extensão e continuidade de quem você é. Então, se você está aqui para começar um caminho da graça na sua cidade, não fique pensando de que porque você veio aqui, você é o pastor, porque isso aqui, nem aqui tem essa história. Aqui não tem pastor nenhum, e tem muitos. E tem muitos. Espero que você tenha sensibilidade para chegar lá e ver se tem alguém que tem potencial melhor do que o seu para liderar. Que você não caia nessa bobagem de dizer, não, eu fui lá, eu é que mando, eu chego, a menos que você queira atrapalhar o caminho. Não seja gargalo, muito menos rolha dessa passagem. Pode ser que Deus tenha usado você para trazer você aqui, para ouvir uma visão, e chegar lá e pegar alguém que está com o coração quebrado, mas que tem um potencial de comunicar isso maior do que o teu, passar isso tudo para ele, ajudar esse indivíduo, e ele vai ser o Arão da tua vida. Então, o que cada um tem que saber é o que cada um é, e não tentar ir para além daquilo que Deus estabeleceu, é simples como o Novo Testamento diz. Agora, como começar? Eu já falei demais, eu vou pedir aqui que o Rômulo e o Marcelo digam alguma coisa a respeito disso, tá bom?